Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. A mulher adúltera é o tema deste programa no Espiritismo BH e convidamos nosso querido companheiro Mário Andrade para nos explicar essa passagem. Tudo bem, Mário? Boa noite, tudo bem, Marcelo? Mário, você poderia, por gentileza, iniciar com a leitura desse trecho, esse episódio no Novo Testamento? Pois não. Antes da leitura propriamente dita, a gente gostaria de situar o contexto, né, desse episódio no Evangelho segundo João, que ele está no início dos movimentos do capítulo 8º e, de acordo com os estudiosos, ele é uma perícope, né, uma interpolação no Evangelho de João. Os primeiros manuscritos gregos, siríaco, não traziam essa passagem, mas a partir do capítulo do século V, passou-se a divulgar no Evangelho de João essa passagem. E a partir da tradução da Vulgata de São Jerônimo, então ela se universalizou. Mas, por outro lado, é interessante que nós destaquemos que a sua autenticidade histórica não é contestada. E, de acordo com a psicografia de Chico Xavier, que tem nos ajudado muito a elucidar fatos que não são explícitos nos evangelhos e nem nos historiadores da época, nós temos que, em Boa Nova, no capítulo 8º, Pecado e Punição, né, do Humberto de Campos, nos relata um extraordinário diálogo de Jesus com o João, o que corrobora que ele foi testemunha ocular, né, dessa passagem. Bom, então, lendo-a, é assim, ela começa, na verdade, no capítulo 7º, no versículo 53, e termina no versículo 11 do capítulo 8º. Cada um foi para a sua casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou ao templo, e todo o povo ia ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na no meio de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher tem sido apanhada em flagrante adultério. Moisés nos ordenou na lei que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam experimentando-o, para ter de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como eles insistissem na pergunta, levantou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Tornando a abaixar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo essa resposta, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher no lugar em que estava. Então, levantando-se Jesus, perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondendo ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Mário, para a gente começar, quem eram os escribas e os fariseus? Bom, os escribas, principalmente na época de Esdras e Neemias, na reconstrução do templo após a volta, né, do exílio na Babilônia, eles eram sacerdotes copistas, né, que faziam a produção dos textos da Torá, né, dos 5 livros do Pentateuco. Na época de Jesus, eles, embora não necessariamente fossem sacerdotes, eles eram zelosos da lei, estudiosos, e também faziam a divulgação da tradição dos antigos. Os fariseus, que etimologicamente, né, a palavra significa afastado, separado, ou seja, aqueles que se isolam do povo para fazer o estudo da Torá, eles tinham um prestígio muito grande,
no Sinédrio, embora eles fossem minoria lá, e eles inclusive foram aqueles que criaram as sinagogas, onde se ensinava a Torá, e Jesus teve, por diversas vezes no seu evangelho, situações em que ele desnudava o caráter, né, desses fariseus. E em diversas oportunidades, Jesus, né, fez uma crítica, muitas vezes veemente, em relação a eles. Nós temos particularmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, os famosos 7 ais, nos quais Jesus coloca: ai de vós, escribas e fariseus, e por aí vai denunciando, né, que eles eram como se fossem túmulos caiados, branco por fora, mas apodrecidos por dentro, e desnuda a sua hipocrisia, o seu gosto pelo dinheiro, o seu gosto pelos primeiros lugares, né? Enfim, todas aquelas mazelas morais que eles tinham, porque eles prescreviam ao povo diversas ações que eles eram obrigados a praticar, mas eles próprios, na sua vida, não davam esse exemplo, né? Então, são esses que chegam até Jesus para abordarem em relação à mulher pega em adultério. Mário, então, a respeito dessa mulher considerada adúltera, em que lei se fundamentavam esses escribas e fariseus para levar essa criatura a julgamento e punição por adultério? Na verdade, nós temos 2 livros básicos no Pentateuco, né, do Velho Testamento, que são os livros Levítico e Deuteronômio, né? E nós já temos uma primeira versão dos 10 mandamentos, né, nos quais está esse não adulterarás, né, no Êxodo, no 2º livro Êxodo. E no capítulo 5º do Deuteronômio, nós temos no versículo 18, né, esse não adulterarás. Significativamente, o versículo 17, o precedente, diz não matarás. Isso é muito significativo para essa passagem que nós estamos abordando. O Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, fala que um homem pego em adultério com a mulher de outro homem deveria ser levado à morte junto com ela. Por outro lado, também o capítulo 22, no versículo 22 do Deuteronômio, faz a mesma preceituação a respeito do adultério, embora nenhum dos 2 versículos mencione o apedrejamento, a lapidação. Mas nós temos, em outras passagens do capítulo 22, né, assertivas em relação a apedrejamento da mulher adúltera. Nós temos, por volta do versículo 13, 14, que a mulher, quando ela é denunciada pelo marido em relação à sua virgindade, e seu pai não consegue provar a sua virgindade, ela deve ser levada então à porta da casa paterna e ser lapidada até a morte. Nós temos também a situação de que a mulher, quando ela é estuprada e não grita suficientemente alto para que seja socorrido, ela também deva ser lapidada até a morte. Bom, em relação a essas situações, né, a gente deduz que as leis mosaicas em relação ao adultério, elas são muito duras. E a mulher, ela não tinha voz ativa nenhuma, ela era submetida integralmente a seu pai antes do casamento e posteriormente ao seu marido. E Kardec, de forma sábia, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, que sintomaticamente ele traduz uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, ele nos coloca que, na verdade, apenas os 10 mandamentos são de origem divina, trazidos pela mediunidade de Moisés. E que o restante das leis são leis humanas, datadas num determinado espaço para aquele povo
que viveu de forma endurecida e peregrinou no deserto durante 40 anos e que precisava de leis mais impositivas para que eles pudessem seguir o seu processo evolutivo. Bom, então é isso, né, que a gente pode concluir a respeito dessa pergunta. Como você mencionou os julgamentos, nós gostaríamos de saber como a doutrina espírita compreende essa questão. Realmente é muito importante essa questão colocada, porque nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, 3 itens, os itens de 11 a 13, que abordam essa questão. O item 11, na verdade, ele traz aqueles versículos do capítulo 7º do Sermão do Monte, nos quais está explícito que a gente não deva julgar, né, o semelhante, porque com a mesma medida que o julgarmos, seremos julgados, né? E em relação a essa questão, Kardec, após discorrer sobre esse episódio, no item 12, ele vai então tecer comentários a esse respeito. E ele fala que é muito importante isso para nós, que nós não devemos ser tão severos como o semelhante, que devemos ser não tão severos com o nosso semelhante, como devemos ser conosco mesmo. E ele coloca que, relativamente ao julgamento, nós temos 2 formas de julgar o semelhante. Uma para combater o mal, e isso pode ser até válido, e em certas circunstâncias pode ser até mesmo um dever nosso. Mas se nós julgarmos de forma leviana apenas para criticarmos, essa atitude é inaceitável. E nós temos, que é muito importante trazer nesse momento, aqui o capítulo 8º de Pensamento e Vida, de Emmanuel, no qual ele nos coloca que, ao fixarmos o mal no outro e criticarmos, que nós estamos trazendo para a nossa estrutura íntima os fluidos deletérios daquela situação que nós estamos criticando, e que isso vai se fixar nos tecidos sutis de nossa alma, fazendo com que a gente posteriormente venha, através dos nossos veículos de manifestação, o físico nessa própria existência ou no perispírito, a reproduzir aquela mesma situação. E que é por isso que é muito importante que nós hajamos, como no próprio capítulo que nós falamos do Evangelho, né, o capítulo 10º, como as instruções dos Espíritos nos alerta ali de sermos indulgentes para com as faltas alheias, e que nós precisamos usar de misericórdia para com os nossos semelhantes, sabendo que nós mesmos temos faltas, lesões morais, psíquicas, que a gente precisa efetivamente combater na nossa própria intimidade. Agora, por que submeteram Jesus à consulta sobre como proceder se ele não era autoridade judaica nem autoridade romana? Pois é, essa atitude, ela é clara, e nós vemos nos evangelhos que tanto os escribas e fariseus, os doutores da lei, os saduceus, sempre abordam Jesus buscando especificamente em culpá-lo de alguma fala, e seja de qualquer forma que ele explicite a sua resposta, seja afirmativa ou negativa. Ou seja, tentando fazer uma pegadinha. Isso, nesse sentido. E nós vemos que nesse caso em particular, né, eles ou queria desacreditá-lo junto aos seus seguidores, se ele condena a mulher, né, pega em adultério, né, já que os seus preceitos eram de misericórdia, de perdão, né, de compreensão para com as faltas alheias, ou mesmo levá-lo ao poder romano com crítica de sedição, uma vez que a pena de morte na época de Jesus era exclusiva do poder romano, só eles tinham a prerrogativa de levar alguém à morte. Mas se ele
tem clemência e misericórdia para com ela, ele seria acusado junto ao Sinédrio de descumprir a lei mosaica e não seguir os preceitos de Deus, né? Então, é nesse sentido que eles fazem sempre esse questionamento, essa abordagem, querendo pegar Jesus em alguma fala para condená-lo. Mário, então os fariseus se aproximam de Jesus, questionando que a lei mosaica sugeria um apedrejamento naquela situação, mas eles queriam saber a opinião dele. Por que Jesus não respondeu a esse primeiro questionamento? É interessante que a gente observar, antes de responder propriamente a questão, Marcelo, nós temos um texto muito elucidativo de Leda Rezende, e ela coloca para nós como se estivesse vendo a cena em que Jesus está ali naquele momento. E ela fala assim, que ele ouve, né, as duas assertivas dos fariseus e escribas, né, a respeito da mulher adúltera, de ser pega no próprio ato, da lei mosaica prescrever a morte, e pergunta a ele então o que ele diz a respeito disso. Ele percebe a intenção deles em relação a essa abordagem. Por outro lado, ele vê a mulher, né, numa situação de terror, porque ela sabia o que a esperava, aquela morte lenta e consciente através da lapidação. E é interessante que Leda coloca para nós que ele então não esboça nenhuma reação, né? Ele não fica horrorizado, ele não julga aqueles que estão ali exigindo, né, a lapidação da mulher, e nem tenta demovê-los, né, do seu propósito. Ele simplesmente se inclina e escreve com o dedo na areia. Ou seja, ele faz com que aquelas correntes deletérias do pensamento, dos sentimentos, da turba que estava ali, se desvaneça por si mesmo ali, uma vez que ele não recepciona esses pensamentos, essa inquietação. E, por outro lado, ele visa, com essa sua atitude, sofrear, né, um ímpeto da turba em movimento para que ele se posicionasse frente ao episódio. E é interessante, Marcelo, colocar que Jesus é a única passagem dos evangelhos na qual Jesus escreve com o dedo na areia. E no simbolismo do Velho Testamento nós temos que Jesus teria escrito nas tábuas de pedra com o seu dedo, né, ou seja, pela mediunidade de Moisés, e é como se Jesus estivesse com o seu evangelho, com a Boa Nova, escrevendo, como Paulo nos coloca em 2 Coríntios, nas tábuas de carne do nosso coração, as verdades novas, que eram aquelas de aceitação dos erros dos semelhantes, sabendo que nós temos as nossas próprias imperfeições e que precisamos trabalhar juntos pela vida compartilhada, sabendo que cada um de nós precisa fazer a sua própria verticalização rumo aos novos valores que ele vinha apresentando, né? Muito bem, Mário. Então, dentro dessa abordagem do Cristo Jesus, né, eles insistiram com a pergunta e, em vez de Jesus respondê-los, ele devolveu com outra pergunta, que, aliás, é um método, né, uma tática que ele usou na parábola do bom samaritano. O que você entende que seja esse processo que Jesus utilizou? Na verdade, nós temos nos evangelhos, nas várias abordagens, quando os escribas, os fariseus, os doutores da lei queriam uma positivação de uma resposta de Jesus, ele sempre acaba, através do seu proceder, fazendo uma nova pergunta, uma nova indagação, um questionamento. Nós temos, assim como naquela passagem
a respeito se era lícito pagar tributo ou não aos romanos, e ele então vem com outra pergunta: a efígie na moeda é de quem? E quando eles respondem, devolve a pergunta para eles, e após eles responderem que é de César, então ele sai com aquela massa: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Também nessa extraordinária passagem que vai ser introdutória da parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei pergunta a respeito do que era preciso ser feito para herdar o reino de Deus, Jesus faz a seguinte indagação: o que está escrito na lei? Como lês? E após a resposta do doutor da lei, ele fala: faze isso e viverás. E quando ele pergunta para Jesus quem é o meu próximo, Jesus, então, em vez de responder, numa outra estratégia, ele conta uma parábola, e aquela parábola extraordinária que é exclusiva do Evangelho de Lucas e que traz esse ensinamento extraordinário sobre a caridade. Que é a parábola do bom samaritano. Que é a parábola do bom samaritano, Correto. E no texto que nós estamos analisando, Marcelo, nós temos que, na verdade, Jesus, ao ser instado novamente pelos fariseus e escribas, ele faz, na verdade, ele não faz uma pergunta, ele coloca uma condicionante e então faz uma assertiva decisiva no processo ali que eles estão vivendo. Ele fala: aquele que está sem pecado, sem erro, então atire a primeira pedra. E esse processo é tão interessante porque ele faz com que deságua todo aquele furor que estava canalizado em cima da sua figura e faz com que cada um volte para dentro de si mesmo para perquerir a respeito dos seus erros, dos seus descumprimentos em relação à lei da Torá e também em relação a Deus e os propósitos divinos que Ele tem para cada um de nós, suas criaturas. E a partir daí ocorre então a reação dos que desejavam a lapidação. E eu gostaria que você comentasse sobre essa reação dos acusadores, depois que Jesus fez essa proposta, Quem entre vós não tiver pecado ou erro, que atire a primeira pedra. Então, como é que foi a reação deles? Então, cada um voltou-se para dentro do seu íntimo para fazer o questionamento. E o que é interessante para que a gente observe a respeito disso, Marcelo, é que nós temos na terceira parte de O Livro dos Espíritos, na introdução às leis morais, aquela famosa pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é que ela está na nossa própria consciência. E a tática acusatória, ela sempre está vinculada em projetar no outro aquilo que eu tento mascarar na minha própria intimidade. Então, na verdade, quando eles levaram a mulher adúltera até Jesus, o objetivo era projetar no outro aquilo que eles não poderiam, não queriam confessar que ia na sua própria intimidade. Porque nós lembramos que Jesus, a respeito do adultério, ele foi muito mais impositivo. Ele fala que aquele que vê uma mulher e desejá-la, ele já estava praticando o adultério com ela no seu coração. Então, cada um, ao voltar para dentro de si mesmo, se vê com as suas dificuldades, com as suas mazelas morais, com os seus próprios erros, e, como Haroldo coloca numa exposição a respeito do assunto de uma forma muito feliz, ele fala que estando diante da autoridade do governador espiritual do orbe, ninguém poderia mentir para si mesmo, nem para os outros que estavam ali à sua volta. Então, cada um
né, a partir dos mais velhos, vão saindo, né, deixando só a mulher com Jesus. Então Jesus dá a sua conclusão dizendo para ela: ninguém te condenou, nem eu te condeno. Analisa, por favor. Na verdade, o que nós temos aí é aquela questão de que, retomando um pouquinho que nós falamos na pergunta anterior, como a lei divina está expressa na nossa própria consciência, está escrita na nossa própria intimidade, cada vez que descumprimos algum preceito da lei, né, nós acabamos sendo julgados por dentro. E na medida que a gente julga o semelhante de uma forma mais dura, incisiva, nós estamos dificultando, né, a situação do mesmo e pedindo que ele possa fazer o redirecionamento do seu próprio destino. Nós temos, relativamente a isso, um extraordinário esclarecimento de Jesus a João, na passagem do capítulo 8 de Boa Nova, Pecado e Punição, quando João então questiona Jesus após a ida de todos, né? Por que a lei preceituando ele não a condenara? E o interessante é que Jesus coloca para João que a primeira coisa que devemos fazer é colocar-nos, né, no lugar do outro, para saber as dificuldades porque passou o outro para incorrer naquela falta, os questionamentos, as pressões, as tentações porque ela deva ter passado. E ele coloca uma situação que é extremamente importante para nós. Ele fala assim: eu não condeno o pecador para não dar força para o pecado. E Haroldo também coloca nessa mesma exposição que nós falamos assim, que nunca alguém condenou tanto o pecado como Jesus, mas que, por outro lado, ninguém amou tanto o pecador como o mestre. Então, o que ele, com essa assertiva, nem eu te condeno, ele busca fazer com que ela cresça na compreensão das suas faltas e que possa lutar para efetivamente superar esse problema, né? Muito bem, então para a gente encerrar esse episódio, Jesus finaliza com aquela orientação: vá e não erres mais. Isso, com certeza. E nós vemos nos evangelhos que após uma cura, um fato que ocorra com alguém que foi pego em falta ou estava com um determinado problema, Jesus sempre coloca isso. Nós temos no próprio Evangelho de João, no capítulo 5, que ele, ao levantar um paralítico em Betesda, né, ele fala, encontrando com ele posteriormente no templo, ele fala assim: não peques mais para que algo de pior não te suceda. Nós temos também aquela passagem lá de Lázaro, né, que ele fala assim: desatai-o e deixai-o ir, mostrando para nós que a questão básica é que a gente possa ter condições de fazer o redirecionamento do nosso destino, voltar a operar em bases divinas, em bases de verticalização, como a própria doutrina nos coloca, e que simplesmente punir a criatura em falta, nós vamos só agravar a sua própria situação. E esse capítulo, Marcelo, é tão interessante porque, ao final, Humberto de Campos nos coloca que, com essa assertiva de Jesus lá, nem eu te condeno, vá e não peques mais, ele reformou toda a criminologia. E muitas vezes, quando os nossos juízes atuais estão julgando, ainda que não tenha conhecimento dos evangelhos, eles estão julgando dentro desses preceitos que são aqueles que Kardec colocou muito bem para nós, que temos a indulgência, né, para com as faltas alheias,
benevolência para com todos, perdão das ofensas, que é o que faz com que nós efetivamente sejamos irmãos em humanidade, buscando esse grandioso mundo de regeneração que já se descortina para todos nós. Mário, uma pergunta que não estava no nosso script. Sim. A mulher adúltera era a Maria Madalena? Olha, como nós falamos, Marcelo, no início, né, a psicografia do Chico tem nos ajudado muito, né, nessas passagens mais obscuras do Evangelho. E nós temos nesse mesmo livro que nós acabamos de citar, Boa Nova, duas passagens, né, uma relativa à mulher adúltera e outra em relação a Maria Madalena, mostrando que eram personagens distintas, né, e que não tem uma relação própria ali, né? E essa mulher adúltera, o que tudo indica, ela nem é nomeada, o que ficou para nós com essa inserção no Evangelho de João, desse acontecimento histórico com Jesus, é mostrar para nós que nós precisamos ter a caridade para com todos e sabendo que a aceitação do erro do outro faz com que nós efetivamente possamos dar a oportunidade que ele possa marchar em novas bases. Mário, nossa gratidão a você por ter nos ajudado mais uma vez, viu? Tá bom, obrigado, hein? Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.